Boa tarde a todos, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros municípios. Relativamente à informação escrita do Sr. Presidente, que hoje temos em apreço, o Grupo Municipal do Partido Socialista queria começar por tecer, neste caso, e por reforçar aquilo que é o nosso compromisso e a nossa posição construtiva, na medida em que nós não procuramos, não somos, nem seremos disruptivos, nem destrutivos relativamente ao progresso da cidade de Lisboa. Pelo contrário, nós queremos ser parte de uma solução, queremos fazer uma intervenção responsável, séria, que permita melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos, mesmo aqueles que não nos elegeram. E neste sentido, considerando aquela que é a informação escrita, que agora tem 4 páginas, já não são as 2 iniciais, e que nós vemos de bom grado esta tabela, eu queria começar, se me permitissem, por ler ou por focar naqueles que são os verbos utilizados ao longo das várias medidas. E passo a citar: entregámos, aprovámos, 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 aprovámos o início de, inaugurámos, inaugurámos, reforçámos, aprovámos, celebramos, apresentámos, concluímos, apresentámos, celebramos, estivemos representados, celebramos, comemorámos, comemorámos, homenageámos, inaugurámos, aprovámos, desativamos e entregámos. E, portanto, como é possível perceber, o Sr. Presidente é muito bom a celebrar, muito bom a inaugurar e efetivamente manifestou precisamente aquelas que foram as comemorações nestes 2 meses tão importantes para a cidade de Lisboa. Não obstante, mais do que comemorar e de inaugurar aquilo que foi um legado que muito criticaram e muito procuraram desconstruir, mas que agora pelo menos estão a dar alguma continuidade, acima de tudo nós sentimos que estes 2 meses foram um pouco um reflexo daquilo que se tem verificado ao longo do mandato, que é alguma confusão no planeamento estratégico e na concretização daquela que era a visão de mudança dos novos tempos, porque prometiam melhorar, prometiam inovar, prometiam fazer muito, muito diferente e infelizmente nós sentimos que essa diferença efetivamente se verifica, mas não é para melhor. E nós sabemos que o Sr. Presidente, como é óbvio, não é responsável por muitos dos problemas que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Eles já existiam antes, Sr. Deputado, naturalmente. No entanto, o Sr. Presidente e os demais elementos integrantes da lista dos novos tempos prometiam efetivamente uma solução diferente para resolver estes problemas. E passados quase 3 anos desde que foram eleitos, não só os problemas se mantêm, como a maioria se agravou e agudizou e, entretanto, outros novos surgiram. E, portanto, acima de tudo, nós competimos neste momento com as principais capitais europeias pelos piores motivos. Não só outros que alguns senhores deputados já se manifestaram e pronunciaram, mas as questões, por exemplo, da higiene urbana que agora verificamos. Naturalmente que temos tido, de forma transversal, ao longo de toda a cidade, muitas questões. Como o Sr. Presidente referiu e muito bem, estes 2 meses foram meses de pressão especial sobre os serviços de higiene urbana, porque tivemos muitas comemorações, as festas da cidade, diversos eventos culturais que naturalmente são bons para a cidade. Também vamos ter uma pressão reforçada agora, uma pressão turística. De qualquer forma, também houve, por exemplo, várias greves dos trabalhadores do setor, vários constrangimentos que foram sendo anunciados semanalmente, além daquelas que eram as lacunas que já se verificavam. E não houve de todo um reforço, não houve uma solução e isto agrava necessariamente a qualidade de vida das pessoas. O mesmo acontece relativamente à gestão inadequada do espaço público, desde disputas entre parques de estacionamento e esplanadas, ao ruído, à falta de licenciamento e fiscalização, à questão das paragens de autocarros, que o Sr. Presidente já se pronunciou sobre as mesmas hoje, inclusivamente saíram notícias em que ele se comprometia a tentar sensibilizar a empresa para uma intervenção adequada, para mitigar os problemas, de algum modo tentou responsabilizar também o Executivo anterior, ainda que o caderno de encargos nada o prevê-se. A questão é que, para todos os efeitos, continuamos a ter questões de repavimentação, continuam a cortar as raízes das árvores e a colocar betão sobre as mesmas, continua a haver, não é só uma questão de iluminação, porque a questão de iluminação mantém-se transversalmente à cidade toda, mas precisamente à falta de cuidado na gestão do espaço público. Inclusivamente a questão, portanto, da fiscalização adequada, do ruído, como já foi referido, de juntas de freguesia que diligenciaram sessões de sensibilização à comunidade para tentar mitigar o ruído e que não foram acompanhadas por parte da Câmara Municipal nestas ações e nestas iniciativas. E, por exemplo, também a questão não só do menor ruído e poluição, mas do congestionamento, porque não é só questões de poluentes. Na última semana e meia, saíram 2 notícias completamente diferentes que reforçaram e denunciaram aquela que é
inadequação da nossa capacidade instalada em termos de transportes públicos. E nós sabemos que existem muitas empreitadas, muitas obras de grande dimensão, neste momento, em simultâneo, ao longo da cidade. De qualquer forma, continuamos a ter diversos problemas, porque não é suficiente falar disto ou de questões de semaforização. Estas notícias dizem, e passo a citar, que Lisboa passou a ser a 23ª cidade mais congestionada da Europa. Subiu 25 posições relativamente a 2022. Em média, perdem-se mais de 57 horas no trânsito na nossa cidade. Por outro lado, também outra notícia nos disse, da semana passada, precisamente que, pela primeira vez em 20 anos, os autocarros de Lisboa não chegam aos 14 km por hora, em média. Ou seja, nem sequer é uma questão de não haver autocarros suficientes. Por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa anunciava um reforço de 15 elétricos, sendo que desses 15, na verdade, 14 já estão em funcionamento. Portanto, não é reforço nenhum, ou será um reforço de um, que é o que não está em funcionamento ainda, segundo a informação constante no site da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, nunca os transportes foram tão lentos, fora todos os constrangimentos que têm existido, lá está, decorrentes das obras. E é verdade que elas são necessárias, mas a resposta que a cidade está a dar não é adequada. Relativamente às intervenções do Sr. Presidente, no esclarecimento aos diversos deputados, dizia-nos que nós devemos verdadeiramente fazer acontecer a cidade, acontecer para todos, que, acima de tudo, que não devíamos mentir aos lisboetas e que somos amigos dos lisboetas. E nesse aspecto eu gostaria de me focar naquilo que foi o vídeo que o Sr. Presidente partilhou ontem nas suas redes sociais, que eu considero, à falta de melhor palavra, engraçado e interessante, pronto, por toda a configuração e a qualidade do mesmo, das suas publicações. Não obstante, este vídeo sim não espelha aquela que é a realidade, porque ao contrário, aquilo que o Sr. Presidente disse e tem vindo a dizer reiteradamente sobre construção, lançamento de empreitadas e de obras executadas, de chaves entregues, entre outras, não é verdade, Sr. Presidente, peço desculpa, que tenha recuperado milagrosamente em menos de 3 anos 1050 casas que estavam completamente devolutas, abandonadas, completamente nos escombros, como o vídeo indica e como aquilo que diz. Não é verdade, Sr. Deputado, peço desculpa. De acordo com vários fontes, 1050 já estavam prestes ou em vias de ficar prontas. Destas 1050, 588 eram novas, prontas a entregar, 186 encontravam-se em reabilitação e 276 já estavam em curso. E, portanto, as 1050 que estavam completamente abandonadas e devolutas não estavam efetivamente abandonadas nem devolutas. E, para todos os efeitos, as outras 800, até a própria informação escrita, e a primeira referência que faz é precisamente a habitação, nos diz que as restantes atribuições resultaram de pedidos de transferência e de realojamentos, que é uma prática normal nas GBALIS e que sempre aconteceu e, portanto, que decorre de procedimentos normais do funcionamento da empresa. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar, Sr. Presidente, ou à Sra. Vereadora, se for possível, era precisamente o que é que, desde que iniciaram funções, quantas empreitadas lançaram, quantos concursos iniciaram, o que é que efetivamente fizeram pela habitação na cidade que não fosse dar continuidade ao que estava em curso ou entregar o que estava feito. Se fosse possível, naturalmente, o que é que, entretanto, iniciaram. Entretanto, tinha também outro repto para lhe lançar, se for possível, relativamente ao posicionamento político, neste caso, enquanto Presidente da Câmara. Não é naturalmente enquanto o seu posicionamento, portanto, enquanto político, porque provavelmente terá a ver com a sua ideologia, mas sim relativamente à questão do alojamento local. No início deste mês, de junho, peço desculpa, já estamos em julho, no início de junho foram aprovadas e foram revogadas medidas que estavam incluídas no programa Mais Habitação por parte da Assembleia da República. Também há uma semana saiu uma notícia na Euronews cujo título era, e passo a citar, Barcelona vai acabar com o alojamento local, em Portugal medidas de mais habitação são revogadas. E nós em Barcelona foram aprovadas, portanto, que até 2028 vão ser completamente proibido o arrendamento a turistas. São mais de 10 mil licenças de alojamento local canceladas e, naturalmente, que o nosso posicionamento não é este, mas aquela que é a tendência europeia e das grandes cidades como Paris, Nova Iorque, etc., estão no sentido de limitar e de mitigar o impacto do alojamento local. No entanto, o Sr. Primeiro-Ministro, quando a sua candidatura às eleições legislativas, disse, e passo a citar, que tinha como uma grande bandeira reverter o ataque desferido ao alojamento local porque não rouba espaço à habitação e quem o diz não sabe do que está a falar. O Sr. Primeiro-Ministro dizia precisamente porque estas medidas não contribuem para a resolução do problema da habitação. Então, eu gostaria de colocar
reforçando que não existe posicionamento sobre a matéria da nossa parte, qual é que é o posicionamento do Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Engenheiro Carlos Moedas, relativamente a esta questão da habitação e do alojamento local. Porque, por exemplo, em maio deste ano, portanto que está compreendido neste período das informações escritas, o Sr. Deputado do Globo também questionou relativamente à questão das demonstrações orçamentais e financeiras, porque é que à data, pode ser que tenha mudado no mês e meio que se seguiu, e essa é a questão que eu lhe gostaria de colocar, por favor. É porque é que à data havia 60 milhões orçamentados em parceria com a IRU, precisamente para adquirir prédios e terrenos, e só tinha sido adquirido um. Ou seja, já que o PRR não serve para executar, para financiar e reabilitar escolas e estabelecimentos de ensino, porque é que também não funciona para a habitação, aparentemente, se existe financiamento próprio e não está a ser executado. Estas questões, por exemplo, no âmbito da rede ciclável, nós vemos com bons olhos o alargamento da rede, alertamos apenas para uma petição que também foi deliberada e apreciada nestes 2 meses, portanto maio e junho, nesta Assembleia Municipal, relativamente à necessidade de se pensar nas ciclovias, desculpem, na ótica do utilizador, ou seja, procurar manter a segurança dos utilizadores, garantir que têm eixos bidirecionais, que não há conflitos na circulação e nos extremos destas ciclovias, porque a intervenção que fundamentou esta petição, no fundo dizia que a única, ou das poucas intervenções que a Câmara tinha feito, era no sentido precisamente de prejudicar todos estes princípios e todas estas prioridades que atentavam contra a segurança das pessoas. E, portanto, era este alerta que gostaríamos de colocar, de fazer. Relativamente ao investimento nos espaços verdes, e, portanto, nós também, neste período que compreende a informação escrita, apreciámos aqui uma recomendação sobre a avaliação e o aperfeiçoamento do Regulamento Municipal do Arvoredo. Não obstante, continuamos a verificar falta de manutenção, desinvestimento, inexistente deshervagem, acumulação de entulho abandonado, que representam um perigo para as pessoas e para os bens. Por exemplo, em zonas, um pouco por toda a cidade, mas em zonas como a Estrada de Chelas, o Parque Urbano de Val do Fundão, Parque da Bela Vista, Val de Chelas, Quinta do Chalé, Quinta do Marquês de Abrantes, o Bairro do Armador, entre tantos outros. Por exemplo, também espaços ao abandono, sem qualquer tipo de controle e de monitorização. Ao contrário do que é referido, o espaço onde foi realizado o Rock in Rio, onde foram realizadas as Jornadas Mundiais da Juventude, desde as jornadas ao Rock in Rio, esteve apenas parcialmente aberto, sem qualquer tipo de equipamento ou de infraestrutura para usufruto dos cidadãos, como tinha sido prometido. E podemos falar também de outras questões. O Sr. Presidente referia os polícias, e nós somos muito sensíveis, inclusivamente citando o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Campolide. Ele próprio se pronunciou sobre esta questão, sobre a falta de condições materiais e infraestruturais, a necessidade de empoderar, de delinear estratégias para responder às necessidades destes profissionais, necessidades prementes de meios, equipamentos, inadequação do fardamento, articulação do funcionamento das quadras com a circulação na rua. E nós sabemos que tudo isto são competências por parte, portanto, acima de tudo do Governo Central e não do Sr. Presidente. O Sr. Presidente manifestou-se sobre isto na sua intervenção inicial e na altura foi bastante mais comedido do que há 2 semanas também, quando em declarações ao Porto Canal disse que ia exigir ao Governo os 200 profissionais de que carecia, porque só acolheu 25. E a minha questão, considerando também, considerando também aquilo que se está a verificar no regime de sapadores de bombeiros, porque há uma referência ao regime de sapadores de bombeiros, não há referência, por exemplo, ao novo quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros do Beato e de Penha de França, que em junho transitou para uma construção provisória que está a ser, neste caso, assegurada ou parcialmente suportada pela Câmara Municipal e portanto, sabendo que não é da sua competência, na medida das suas especialidades, o que é que a Câmara pretende ou não fazer para dar uma resposta e o apoio merecido a estes profissionais, portanto, polícias, bombeiros, entre tantos outros, que são fundamentais para a segurança, para as boas condições e qualidade de vida na nossa cidade. Podíamos falar de muitas outras coisas relativamente a omissões. Às omissões e ao súbito e ensurdecedor silêncio sobre o plano geral de drenagem da cidade de Lisboa, a inexistência de um plano de acessibilidade pedonal, os espaços esportivos completamente ignorados, ao desmazelo, que inclusivamente foram alvo de intervenções por parte de algumas juntas de freguesia, aconselho dos serviços municipais, informando que o Sr. Vice-Presidente teria que aprovar, mas que avancem porque senão os espaços são fechados. Falamos, por exemplo, da piscina municipal, na ajuda, por exemplo, que a Junta de Freguesia de Alcântara já assegurou uma intervenção inicial. Falamos, por exemplo, da questão do Fundo de Emergência Social. Nós naturalmente acompanhamos o reforço que foi feito
Não, claro que sim. E tanto que os presidentes negociaram nesse sentido. Mas há cerca de 2 semanas, um presidente de junta de freguesia de Benfica também alertou e apelou à sensibilização da Câmara Municipal para a necessidade de, acima de tudo, prever uma verba desde o início no orçamento que permita acompanhar aquelas que são as necessidades destes agregados familiares sem que seja atribuída numa ótica retroativa, porque as juntas têm que adiantar cerca de 5, 6, 7, até 8 ou 9 meses suportar estes encargos e só depois são remuneradas pela Câmara Municipal. Muito mais teríamos por dizer, muito mais teríamos para pronunciar, acima de tudo deixo o repto, agradeço a sua disponibilidade, de todo o Executivo e volto a confirmar e a reiterar aquele que é o posicionamento do Grupo Municipal do Partido Socialista para ser parte de uma solução e do desenvolvimento da cidade de Lisboa na melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada.